Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Lobo, teacher Daniel Lobo. E hoje nós vamos falar, mais uma vez, bem-vindos, é claro, ao canal da Escola de Inglês Wolf Course English. Vamos falar de um assunto hoje aqui que é super rápido de entender, para não ficar nenhuma dúvida e você poder usar aí do jeito certo, tá? E já começar a se acostumar em ouvir e pronunciar também. Veja, a questão do artigo the, T-H-E, the band, the Beatles, the car, the house, the problems. O que acontece? O the é o artigo the. Ele é usado para o carro, the car, os carros, the cars, certo? A e a casa, the house, as casas, the houses. Veja, de cara a gente já pode entender o seguinte: não vai para o plural. Você pode traduzir para o português utilizando inclusive para o plural. Só que o artigo the não vai sofrer nenhuma alteração. Beleza? Então, para os, a e as, você vai usar o the exatamente igual, certo? Ele vai representar do mesmo jeito, com a mesma pronúncia, com a mesma escrita. Então, assim, não é uma coisa muito difícil, é mais prático. É bem mais prático que o português, porque é menos coisa para a gente lembrar. Então, olha só. Você vai dizer lá a banda, the band, as cartas, the letters, certo? Então, as, the, do mesmo jeito. A banda, the band, alright? The band, as cartas, the letters, os carros, the cars, o cara, the guy, a garota, the girl, a cadeira, the chair. Veja, então é the para todo mundo, certo? Muito mais prático de lembrar. Então, se você estiver pensando, por exemplo, eu gosto... Não, vamos fazer uma frase melhor aqui. Se você vai pensar o seguinte, esse é o microfone. This is the microphone, certo? That is the guitar. Essa é a guitarra, tá? Então, essa questão dessa divisão que no português existe para masculino e feminino, no inglês nem sempre você vai usar isso. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, por exemplo, de substantivo, alguns adjetivos. Mas nesse caso aqui, por exemplo, quando você estiver expressando o artigo para expressar o ou a, os ou as, você vai usar o the para todo mundo. Para todo mundo. Então, muito mais fácil de lembrar. Então, por exemplo, veja bem. Esses são os carros da loja. Esses são os carros. Tá? Plural masculino. Those are the cars from the store. 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 Certo? Então, esses são os carros da loja. Plural e masculino, do mesmo jeito. Se eu for usar para plural e feminino, essas são as árvores que eu vi. Essas são as árvores que eu vi. These are... faltou um verbo to be aqui. These are. Vamos colocar em vermelho para ficar mais organizado. Beleza, então olha só. Essas são as árvores que eu vi. These are the trees I saw. These are the trees I saw. Só que nesse caso aqui, como tem um que, a gente pode usar o that. Ok? Those are the trees that I saw. Então, a pronúncia aqui. Essas são as, feminino e plural, as árvores que eu vi. These are, essas, these, são, are, verbo to be. As árvores, the trees, que, that, eu vi, I saw, that I saw. Tem uma aula que eu devo postar logo, explicando só essa questão do that aqui sendo utilizado como que, certo? That utilizado como que. Mas beleza, então veja. Plural e masculino, os, the. Plural e feminino, as, the também, certo? Então é bem fácil
Muito fácil. Isso aqui não é para se confundir. É para entender uma vez, não ficar se descabelando muito com esse assunto, não perder muito tempo com esse assunto. Mas o grande lance é, você entendeu, coloca em prática. Então, faz logo um monte de exemplos, pode verificar no tradutor, pode verificar fazendo sozinho depois, colocando no tradutor para corrigir, etc. Então, agora, a frase aqui vai dizer o seguinte, ó. Agora, a banda vinda do norte. A banda vinda do norte. A banda. Então, feminino, singular. Now, the band coming from the north. Now, the band coming from the north. Então, a banda, the band. Certo? A banda, the band. Se aqui fosse as bandas, seria the bands. Ok? Então, veja, quem vai para o plural é o substantivo. O artigo vai permanecer do mesmo jeito. Então, aqui, se fosse as bandas, ficaria the bands, com um Szinho no final, certo? Now, the band coming from the north. Now, the band coming from the north. Então, veja, a singular, a plural, as, the, do mesmo jeito. Não canso de repetir. É a mesma coisa para todo mundo. Agora, você, lógico, quando for entender, traduzir, ou quando você for formar suas frases, tem que estar atento se é plural, se é singular, se é masculino, se é feminino, certo? Aqui está o copo azul que estava embaixo da cama. Aqui está o copo azul que estava embaixo da cama, certo? Então, o copo azul. Veja, quando eu tenho aqui um adjetivo como esse, por exemplo, azul, e ele está colado no substantivo, certo? Copo azul. Sempre que eu for colocar isso no inglês, eu vou fazer o contrário. Então, eu vou colocar primeiro o adjetivo, depois o substantivo. No caso dele estar colado, quando ele está referindo o seu substantivo, mas ele está separado por verbo, por exemplo, ele vai ficar lá na frente. Mas não é o caso exatamente agora, só uma dica. Então, aqui, ó, aqui está o copo azul. Aqui está o copo azul. Então, here is está, verbo to be, is. Aqui está the blue cup that was under the table. Opa, perdão, under the bed. Under the bed. Cama, bed. Então, aqui está o copo azul que estava embaixo da cama. Here is the blue cup that was under the table. Ok? Então, assim, é muito tranquilo utilizar isso aqui. O segredo é você fazer bastante exemplo, praticar bastante, porque você não esquece. E aí, só pelo som, você já mata a charada, mata a questão. E você já incorpora mais uma coisa para o seu vocabulário. O segredo sempre é, quando você tem um assunto que é bem tranquilo de entender, para que aquele assunto não fuja de você e você erre por um erro bobo de uma coisa que você já aprendeu, é imediatamente você fazer exemplos, imediatamente você colocar em prática, certo? Principalmente, como eu já disse outras vezes, falando. Então, assim, tem uma forma de você estudar sozinho isso aqui bem rápido, é o seguinte: entendeu o conceito, fez a frase, tá? Acabou de assistir o vídeo, entendeu certinho, corre lá para o papel, corre para o celular, e faz as suas frases, tenta usar as palavras que você conhece. Feito isso, você pode colocar no tradutor para verificar se está correto. Não significa que o tradutor vá 100% das vezes te dar a resposta certa. Não confie em 100% em tradutor. Nunca confie em 100% em tradutor, porque o tradutor é automático. E quando a gente está falando de idioma, de linguagem, tem uma série de aspectos que não tem como serem automáticos, não tem como ser automático, ok? Então, mais uma vez, o artigo the vai equivaler para o, os, a e as. O carro, a casa, os carros, as casas. The para todos esses, ok? Muito mais fácil de lembrar, muito mais fácil de utilizar. Beleza, pessoal? Então, essa foi a dica rápida aqui do artigo the. Se vocês gostaram, obviamente, se inscrevam no canal, curtam esse conteúdo, deixem nos comentários aí quais são as dúvidas que vocês ficaram, se ficaram com alguma, quais são as sugestões que vocês têm para novos conteúdos. São sempre bem-vindas as sugestões. Valeu, muito obrigado a todos, and I guess we'll see next time. Bye bye.